vamos lá, Charles, vamos deixar o pessoal entrando para a gente começar daqui a pouco. Excelente. Lucas Savoia, meu amigo do Pinheiros. A Sabrina entrou também. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouco sobre os desafios da advocacia, né? Eu e o Charles somos advogados, a gente trabalhou um pouco na revista dos tribunais, né, Charles? Quando que você entrou lá, Charles? Olha, se eu não me engano, foi acho que 2012, algo assim. 2012. Eu entrei em 2015. E eu entrei na equipe de produção, né? Você estava na equipe de Legis. Isso, legislação. Legal. GPES, eu entrou. Pessoal, a gente está aguardando um pouco para as pessoas entrarem, ficarem mais à vontade. Mas o tema de hoje é desafios da advocacia. Então, eu e o Charles somos advogados, né? A gente atua basicamente na mesma área. Eu conheci o Charles na revista dos tribunais, que é uma editora de livro jurídico. A gente trabalhou lá em diferentes equipes, mas a gente acabou criando uma amizade, né? E eu sou formado pela PUC em 2014, entrei na revista dos tribunais em 2015 e saí em 2018 e 2019 abri meu próprio escritório de advocacia. Então, eu estou atuando atualmente na área civil e empresarial. Meu foco é contratos e responsabilidade civil. Então, eu fiz uma pós-graduação online na EBRAD, parceria com a IBD Civil, em contratos e responsabilidade civil. Comecei uma pós agora em Direito Corporativo e Compliance pela EPD. E no segundo semestre de 2021 vou começar o mestrado em Direito Civil na USP. Então, Charles, obrigado por você ter aceitado o convite aí da gente bater um papo. E pode se apresentar pro pessoal aí. Bom, André, primeiro eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e acredito que a gente vai conseguir ter um bate-papo bacana, né? A gente discutir um pouquinho aí sobre toda a dificuldade e também as alegrias, né, de ser advogado. Com certeza. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Charles Varello, sou advogado, eu sou graduado em Direito pelo Mackenzie, possuo pós-graduação em Direito de Família e Sucessões pela FMU e também em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais, tá? Venho atuando aí desde 2015, 2016 na advocacia, assim que eu me formei, e trabalhava lá na RT, né, ou na Thomson Reuters, e fui advogando de maneira paralela, até chegar o momento que eu optei por seguir só a advocacia mesmo, tá? Hoje possuo o meu escritório, o Varello Advogados, onde eu atuo basicamente com direito civil, né, em praticamente todas as suas sub-áreas, principalmente família, imobiliário, consumidor e também responsabilidade civil. Legal, Charles. Então, vamos começar do começo, né? Você pode contar um pouco pra gente como que você se interessou pela advocacia, se foi desde criança, adolescente, ou foi mais já no final do ensino médio? Como é que foi esse início, esse interesse, né? Então, na verdade, na época de escolher um curso, né, na época de vestibular, eu sempre fiquei muito confuso entre administração e direito. Administração, porque minha família é toda comerciante, então eu cresci, né, junto ali, trabalhando com eles. E o direito porque talvez seja o curso que possua mais alternativas de trabalho, né? Sim, é muito abrangente. O graduado em Direito pode atuar em diversas carreiras jurídicas, inclusive não jurídicas, né? Utilizando esse conhecimento que ele adquiriu lá para poder utilizar, por exemplo, numa empresa, algum outro empreendimento. Então, eu acabei optando pelo Direito, justamente por essa possibilidade de mercado ser muito grande. E na faculdade eu acabei me apaixonando pelo Direito Civil. E aí comecei a advogar assim que me formei, e aí eu
fui efetivamente conhecendo, né, as particularidades da advocacia, e sou muito feliz. Hoje eu não me vejo em qualquer outra profissão, não me vejo em outra carreira jurídica, por exemplo. E a gente estava até conversando, né, Charles, a advocacia, ela é totalmente diferente da graduação em Direito, né? A gente estava falando que na graduação a gente aprende mais a técnica, né, como escrever, como interpretar a lei, a gente aprende bastante essa parte mais teórica. E aí chega na advocacia, a pessoa ou entra no escritório, né, ou então começa do zero, abre um próprio escritório e entra cru no mercado, né. A faculdade não nos ensina a como se relacionar com o cliente, como se portar diante de um juiz, numa audiência. Por mais que a gente tenha, né, os núcleos de prática jurídica, pelo menos na minha faculdade, a gente tinha, né, na PUC, a partir do 2º ano, os núcleos de prática jurídica, e a gente aprendia a fazer peça, mas não saía muito disso, né? E eu acho que essa é uma dificuldade que todo bacharel e todo advogado vai passar, né, por um momento assim de dificuldade. Sim, com certeza. Eu acho que, por mais que a faculdade ela acabe te passando toda a base teórica, você só vai aprender mesmo quando começar a trabalhar. Onde vai começar realmente a surgir os desafios, como conseguir cliente, como até mesmo atender o cliente, entender como que é o caso, quais são as alternativas. Essa questão mais prática mesmo não apresenta na faculdade. Tá? Por exemplo, como gerir um escritório. Não tem essa matéria, pelo menos não na minha faculdade. Tá? Então, assim, é o tipo de coisa que você acaba aprendendo na prática, no dia a dia. Tá? E, com certeza, talvez essa seja uma das principais dificuldades que todo advogado recém-formado, né, ou aquele profissional que às vezes já se graduou há muito tempo, mas pegou a carteira só agora. Então, são coisas que não se ensinam. Até mesmo nos estágios em escritórios, você não tem esse tipo de dinâmica. Geralmente, quem atende o cliente é o sócio, né? Você não tem acesso à questão, por exemplo, contábil do escritório. Então, isso você vai aprender na marra mesmo, né? Tô vendo aqui que algumas pessoas estão entrando. Paula Furtado, seja bem-vinda. Matheus Almendra, Coutinho, Tiago. Então, a gente está falando sobre os desafios da advocacia, né? Então, Charles, uma outra coisa que eu até tinha comentado para você, mesmo os advogados, né, que já estão trabalhando em escritórios maiores, eles não têm, né, essa dinâmica de fazer, às vezes, reunião com o cliente, de como que faz para emitir uma nota fiscal, como que gere as finanças do escritório. E, às vezes, o que eu vejo muito é as pessoas saindo desses escritórios grandes, montando o seu próprio escritório de advocacia, mas tendo que passar por esse momento de adaptação, né? Sim, e vai das coisas mais básicas, né? Por exemplo, até fazer uma proposta de honorários. A pessoa não teve essa vivência. Né? Como, por exemplo, acompanhar um processo do início ao fim. Porque a maioria dos escritórios, né, existem aqueles núcleos, né? Uma pessoa fica só naquela parte da primeira instância, segunda, ou só a fase de execução. E também é uma mudança assim, absurda. Né? Tem gente que nunca foi numa audiência. É verdade. E quando se depara aí na advocacia mesmo... Não sabe nem o lado onde sentar, né, da mesa. É verdade, E tem toda essa diferença, né? Por exemplo, o trabalhista e o civil são diferentes, né? Então, de um lado é o tipo de coisa que você só ali na prática mesmo. Do jeito. Legal. E, Charles, como que você falou que você gostava muito da área de Direito Civil, né? Quem foi seu professor lá de Direito Civil no Mackenzie? Olha, eu tive diversos professores porque lá no Mackenzie a gente teve Direito Civil desde o início. Tá. Né? Mas alguns professores, principalmente, por exemplo, o professor Rubens Carmo, que é um professor super renomado assim, na área de Direito Imobiliário, o Scavone também, foram professores que eu gostei bastante, foram os principais assim, que eu acredito que eu realmente me interessei até principalmente por Direito Imobiliário. Legal. E eles eram advogados, né? Sim, são advogados. Tá. Inclusive, eu já tive o prazer de advogar contra um deles. Louco. Então, assim, é interessante. Que bom, que legal. Eu tive Direito Civil com a Rosa Neri e com o Maurício Pessoa lá. Também, a Rosa Neri, não tenho o que falar dela, né? Ela é excepcional.
e depois em seguida a gente teve o professor Maurício Pessoa, que atualmente está lá no tribunal, está no segundo grau aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. E Charles, então a gente estava falando também, né, essa dificuldade logo no começo da advocacia, né, quando você pega a carteirinha da OAB, a gente já entra num mundo que é totalmente diferente, onde a gente tem que prospectar clientes, fazer reuniões, comparecer à audiência, às vezes até fazer uma sustentação oral no tribunal. E assim, a gente estava comentando também a respeito de empreender na advocacia, né, que também é muito difícil. Porque se de um lado a gente tem a advocacia tradicional, né, que acontecia no século passado, até 1980, 90, a gente começou a ter uma advocacia diferente com a chegada da internet, com novas tecnologias, né? Como é que a gente encara esse desafio da nova advocacia? Essa é uma questão bem interessante, André, porque, primeiro, hoje a gente tem mais de 1 milhão de advogados no país, né? Só que no estado de São Paulo, ativos são cerca de 330 mil. Então, só com base nessas informações, a gente já tem uma concorrência absurda, tá? Então, eu acredito que, assim, aquela pessoa que se forma, consegue a sua habilitação, né, a carteira da ordem, e vai começar a trabalhar, ela precisa ter um diferencial. E aí eu acho que começa a ter as principais diferenças daquela advocacia tradicional, né, a qual aquela pessoa ia abrir um escritório, colocava uma placa, né, e achava que os clientes simplesmente apareceriam. Mas eu acho que hoje, para que a pessoa consiga ter um destaque, ela vai precisar, primeiro, estar presente na internet. Né? Sim, acho que talvez seja o mais essencial. Ainda que a pessoa não tenha um site ou no início não consiga ter recurso para poder produzir pelo menos uma página no Facebook, né? As pessoas precisam saber que você é um advogado, que você atua em determinada área e que você está disponível para trabalhar. Né? Hoje, as coisas mais básicas, você vai comprar qualquer coisa, quer comprar um livro, você vai pesquisar antes na internet. Com certeza. Tá? Então, o mesmo vai acontecer com o advogado. Existem sites, né, especializados, como por exemplo o Jus Brasil. Também é uma plataforma muito interessante de ter um perfil lá. Então, eu acho que essa questão de você estar presente em redes sociais, na internet, é fundamental. Talvez essa seja a principal diferença, né, que destoe da advocacia tradicional. Exato. Tá? E outra coisa também, eu acho que aquela questão de profissionalizar a advocacia. Entender que o escritório realmente é um negócio. Tá? Gerir, saber administrar, inclusive na questão da questão de honorários. Você saber o quanto você precisa cobrar para você manter toda aquela estrutura, já é um início. Tá? Porque realmente, às vezes você se depara com algumas situações que, se você for cobrar, por exemplo, só aquele mínimo da tabela do AB, você vai sair no prejuízo. Então, são aqueles tipos de coisas que precisa ser encarada e precisa ser pensada, né, nessa advocacia moderna, entender como se fosse uma empresa. Exatamente. E a gente tem ainda, além dessas dificuldades, a gente tem a questão do código de ética da OAB, que a gente não pode fazer uma publicidade, assim como nas outras atividades, né? A gente, na verdade, não realiza uma atividade comercial. A gente faz uma atividade que é dita intelectual, né? De defesa do cliente, de consultoria. Como que você vê hoje essa questão da proibição, né, do Código de Ética da OAB, e a necessidade também que a gente tem, como jovens advogados, de aparecer, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Sim, com certeza. Infelizmente, né, as regras hoje vigentes do nosso Código de Ética limitam bastante, né, a questão de propaganda, tá? Então, hoje, basicamente, você só consegue ter o seu cartãozinho de visita em um site, né? Então, algumas pessoas têm tentado fazer algumas coisas diferentes, né, como publicar artigos, né, estar fazendo, por exemplo, participando de eventos e assim, e criando networking, tá? E meio que driblando aí um pouco essas limitações do Código de Ética. Eu sei que já existem projetos para tentar modernizar essa legislação, porque ela realmente traz um ideal lá dos anos 90. Exato. Ou seja,
cerca de 30 anos. E como a gente sabe, o mundo, né, Mudou. muda muito rápido, né? E essa legislação precisa acompanhar essas novas possibilidades que a gente tem no ramo de propaganda. Por exemplo, eu já fui para os Estados Unidos e eu tive a oportunidade de ver advogados fazendo propaganda na televisão ou num outdoor. É uma questão completamente diferente, né? Se bem que lá é um sistema diferente do nosso, mas eu acho que a gente podia modernizar nesse sentido. Não tornar uma propaganda assim completamente predatória, né? De oferecer preços, mas dar mais liberdade, né, pro advogado. Sim, com certeza. Até manifestações em TV, em jornais, você precisa respeitar aquelas regras que hoje são vigentes, né? De sobriedade, né? Tentar ser o mais discreto possível. Sim. Então, é complicado, né? E como a gente disse agora há pouco, em um país onde há mais de 1 milhão de advogados, né, fica difícil você conseguir se destacar numa situação assim. Né? Acaba realmente limitando. E só trazendo mais uma informação para o pessoal, só no Brasil a gente tem mais de 1.200 cursos de direito no Brasil. Tanto que até o MEC, em 2013, proibiu o cadastro de novos cursos de direito porque estava uma situação completamente incontrolável, né? A gente tinha um grande número de bacharéis se formando, ainda tem, né? Mesmo com essa limitação. Então a gente tem um grande número de bacharéis em direito entrando no mercado, muitos optando por seguir a carreira pública e outros tentando passar no exame da ordem. E poucos passam nessa peneira, né? E mesmo assim a gente vê que o mercado está cada vez mais, você comentou, né? Tem 300 mil advogados, mais de 300 mil advogados só aqui no estado de São Paulo. Então, assim, ativos, né? Aquele ativos. Que paga a idade, aquele que realmente está advogando. Exatamente. Então, chegou um pessoal novo aqui na live, Thelma, a Paty, que trabalhou com a gente na RT, a Amanda, sejam todos bem-vindos. Vanessa, Rosângela. Legal, então a gente está falando sobre os desafios da advocacia. A próxima pergunta que eu ia fazer, Charles, é mais nessa questão das novas áreas do direito, né, que estão surgindo, direito médico, direito digital, a gente tem a questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, também a gente tem direito da moda, né, então a gente vê que as áreas do direito estão cada vez mais se especializando e o profissional ele tem que estar buscando atualização sempre, né, para se destacar. Não, com certeza. Eu acho que essa busca de qualificação, né, de especializações ou atualizações constantes é fundamental, principalmente nesse atual momento que a gente vive de informações tão acessíveis, né? A gente estava conversando recentemente que hoje a pessoa pode fazer pós-graduação pela internet e valores super acessíveis. Então ela consegue se especializar em determinado assunto sem precisar fazer um investimento muito alto ou sem precisar ter um esforço de deslocamento e tal. Então, assim, eu vejo que, contrastando assim, com a advocacia tradicional, hoje o advogado precisa realmente manter essa qualificação constante se ele quer se destacar. Tá? A gente precisa entender que o mercado está extremamente saturado. Quanto mais advogados generalistas, aqueles que acabam pegando praticamente qualquer tipo de caso, ele vai acabar perdendo espaço para esses advogados mais especializados. Porque uma demanda que é mais complexa, né, o cliente vai buscar uma alternativa de solução, né, que realmente transpareça a confiança, né, que possa realmente trazer um resultado. Ele não vai confiar aquela ação complexa no advogado generalista. Então, quer dizer, ele já sai perdendo aí nessa questão. Então, isso é fundamental. Hoje em dia... Exatamente. E quem não se especializa, né, Charles, ele acaba não tendo autoridade no assunto. Não tem embasamento, não trata o assunto com muita profundidade, acaba dando uma consulta que é meio superficial, acaba perdendo o cliente, né? Sim, com certeza. E aí entra um outro ponto também que eu acho que é importante destacar, é a questão de você passar uma experiência para o cliente. Por mais que você esteja prestando um serviço, queira ou que não, ele também espera, né, algo de você. Não só o seu resultado lá naquele processo, naquela demanda, mas ele quer uma atenção, né, ele quer ser atualizado. Eu acho que isso também é um diferencial importante.
Sei que às vezes pela quantidade de trabalho e tal, fica um pouco difícil, mas existem vários mecanismos, inclusive sistemas que já fazem isso de maneira automática. Então, só em você mandar essa atualização para o cliente, tá, ele já sente às vezes que você está dando atenção, que você está ali, está cuidando realmente, e é um diferencial. E isso pode gerar indicações. E indicações talvez... É o filé mignon, né? É a principal forma de você captar cliente. Então, se você presta um serviço bacana, satisfatório, dá essa atenção, tem esse diferencial, só em um cliente se sentir confortável em te indicar, eu costumo dizer que já é meia contratação. Exato. A pessoa já vem já com aquela expectativa, já tem uma referência positiva, então só falta você realmente fechar o negócio. Perfeito. Então, essa questão de você trabalhar de uma maneira diferenciada, né, em consonância, inclusive, com aquela questão de profissionalizar o escritório, eu acho que talvez a principal diferença daquela advocacia tradicional, né, que a gente vê em séries, né, o Better Call Saul, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa, com certeza, vai acabar fazendo que você consiga mais clientes. Legal, Charles. E você vê ainda hoje a necessidade de ter um escritório físico? Porque hoje em dia a gente vê a crescente utilização da tecnologia, né? Os processos já estão digitais, a gente tem aplicativos de comunicação instantânea, todos os documentos o cliente pode enviar em PDF. Você acha que assim, o escritório físico, para quem está começando, ele é necessário ou ele não mais? Então, eu acho que assim, talvez ter um escritório próprio, né, no início talvez não seja interessante, até por questão de custos. Né? Manter um escritório fixo é caro. Né? E aquele advogado no início de carreira muitas vezes não vai conseguir ter um resultado que consiga pagar todas essas contas, né? Fora as despesas pessoais. Né? Exato. Então talvez não seja tão interessante. Uma alternativa muito interessante é o coworking, por exemplo. Porque no coworking você pode pagar só pela utilização, você pode reservar uma sala de reunião. Então, nesse sentido, eu acho que para aquele advogado que está iniciando sua carreira, talvez seja a alternativa mais interessante. Mas eu acho que ter um escritório físico hoje, ainda mais com essa questão de pandemia que a gente está... Acho que deu uma travada aqui. Opa. Voltou? Voltou. Ah, beleza. Então pode continuar. A gente estava falando da questão de ter um escritório físico, né? Você comentou do coworking também. Eu acho assim, o coworking é uma alternativa sensacional, né? Porque você pode trabalhar numa estação e aí você paga um valor mensal. Você também pode trabalhar de casa. E quando o cliente quiser marcar uma reunião, você aluga uma sala de reunião por um preço fechado. Eu faço bastante isso aqui. Aqui perto de casa, na região de Pinheiros, tem bastante coworking. Então, às vezes, o cliente é um cliente mais tradicional ou quer tratar de um assunto que é mais sigiloso, quer ter aquela confiança, né, com o advogado, de conversar pessoalmente, conhecer, né, a pessoa com quem ele vai contratar. Então eu acho que o coworking, assim, atualmente ele é uma alternativa sensacional, mas eu também vejo a oportunidade das pessoas que estão começando na advocacia agora de trabalhar home office, ainda mais agora, né, na pandemia, que a gente pode fazer audiência digital, sustentação oral de forma remota. Assim, o escritório digital já é uma realidade. Eu acho que é plenamente possível você trabalhar somente com o seu computador, de onde você quiser. Tá? Eu mesmo já tive e tenho diversos clientes que eu nunca vi pessoalmente. Todas foram contratações feitas à distância, seja por e-mail, né, ou videoconferência, ou pelo WhatsApp. Hoje mesmo eu fui contratado por um cliente em Israel. Quando que eu vou ver ele? Nunca, né, pessoalmente. Então é a questão, por exemplo, de um escritório digital. Né? Você estar acessível dessa forma te garante também a possibilidade de novas oportunidades, sem dúvida. Tá? Hoje eu tenho meu escritório físico próprio, né? Mas no início eu iniciei, até de maneira redundante, né? Eu iniciei no coworking também. E em determinado momento eu achei que era interessante ter o meu próprio espaço.
tá? E hoje eu venho aliando dessa forma. Tenho o meu espaço físico próprio, justamente para atender essas demandas que exigem, né, aquela questão de ter um contato presencial efetivamente, principalmente ações que versam sobre assuntos sensíveis, né, como direito de família, por exemplo. O cliente se sente mais à vontade no ambiente ali mais privado. Então ele vai acabar preferindo ter um espaço como esse. Mas boa parte do que eu atuo no direito civil eu consigo fazer tranquilamente de home office. Tanto que na pandemia eu fiquei praticamente o ano inteiro sem ir no escritório, trabalhando exclusivamente de casa. Legal, legal. É uma alternativa hoje em dia que é muito diferente há até 10 anos, 15 anos atrás. Charles, agora passando para um outro assunto. Como que você vê, hoje em dia, a gente tem muitas ações em curso no Brasil. O brasileiro ainda é aquela pessoa que gosta de litigar, que gosta de resolver os problemas na justiça. A justiça não consegue desafogar todas as demandas no melhor tempo possível. Isso não é uma crítica aos magistrados, aos servidores, é uma questão do sistema, da burocracia do sistema, da quantidade de ações. Você acha que ainda os advogados ainda estão reticentes em usar os outros métodos alternativos de solução de conflito, como mediação, arbitragem, ou até mesmo aquela advocacia preventiva? Não, com certeza. Eu vejo que principalmente, eu diria, a velha guarda da advocacia é muito resistente. Muito resistente. A questão é, vou processar, vou entrar com processo, né? E a gente sabe que nem sempre o processo judicial é a melhor alternativa. Não só por ser infinitamente mais custosa, né, tanto no sentido financeiro, como pelo próprio estresse, né, de ter que ficar acompanhando um processo há 5 anos, viver com aquela aflição, né, qual vai ser o resultado, o que vai passar na cabeça do juiz. Mas eu acho que hoje, para o profissional do direito, ele precisa entender que existem ferramentas alternativas e elas devem ser utilizadas. O processo ele deve ser visto como a última forma de solução. Não conseguiu fazer, por exemplo, uma mediação, uma conciliação? Já que não tem jeito, a gente realmente vai ter que levar para um terceiro decidir. Ok, entendo perfeitamente. Mas eu acho que se estão disponíveis essas ferramentas, elas devem ser usadas. Não só porque ela traz um resultado a curto prazo, como elas, no sentido econômico, elas acabam sendo mais eficientes, porque elas saem mais baratas. Um processo judicial acaba saindo muito caro, principalmente para aquele que acaba perdendo o processo. Ele tem que pagar muita coisa. Então não vale a pena. E aí entra a questão, por exemplo, da advocacia preventiva. Você ter essa ideia de que é muito mais eficiente e vantajoso financeiramente você prevenir do que remediar, né, que é uma cultura que a gente está começando a construir aqui no país, eu acho que é extremamente valioso, principalmente para pequenas e médias empresas. Que a gente sabe, né, às vezes uma demanda, por exemplo, trabalhista, pode levar a empresa a uma crise ou até mesmo uma falência. E se tivesse talvez um contato preventivo, não chegaria a esse ponto. Exatamente. E também tem a questão não só financeira, né, Charles? Tem a questão emocional da pessoa estar ali no processo, a angústia, né, que ela fica, como é que o juiz vai entender o meu posicionamento, como é que eu vou na audiência, o que eu falo. Existe toda uma questão emocional e psicológica, né, de desgaste. E às vezes, assim, você orientar o cliente a tentar resolver pelo caminho da conciliação, da mediação, às vezes ele não pode receber tudo o que ele pretendia, né? Ele pode receber, sei lá, metade ou um pouco mais. Então ele vai receber, as duas partes vão sair sãs, né, na questão psicológica e emocional, e também ele não vai ter o custo do processo, custos iniciais, sucumbência, o próprio tempo, né, que isso gera para ser decidido. Sim. O acordo, a vantagem que eu vejo é que as próprias partes acabam encontrando uma solução. E num processo judicial isso não existe. Né? A gente vai deixar aquele patrimônio, aquele tema, por exemplo, família, uma questão que é de valor inestimável. A gente vai deixar, por exemplo, uma questão de guarda na mão de uma pessoa que não me conhece, não conhece a outra parte. O que vai sair da cabeça dela? Acho que é muito temerário, muitas vezes, a gente optar por uma situação como essa. Porque, às vezes, o resultado não vai ser bom para ninguém. Exatamente.
Perfeito. O pessoal está entrando aqui, ó, entrou a Maria Tereza Zanfolim, seja bem-vinda, o Rogéria, Gessé. Pessoal, podem ir perguntando, a gente está falando das dificuldades da advocacia, principalmente para quem está começando. O Charles é advogado, eu também, e a gente está discutindo essas questões. Bom, o outro ponto que eu gostaria de comentar, na verdade, ele é um ponto que a gente está vivenciando agora, né? Que é a pandemia. Então, a pandemia eu tenho percebido que tem surgido demandas específicas. Então, comerciantes querendo reduzir os aluguéis, porque existe uma proibição, né, de abertura de determinados pontos comerciais. A gente vê crescendo também as demandas de divórcio. É muito interessante isso, porque as pessoas estão sendo obrigadas a conviver mais, né, com os seus companheiros, seus cônjuges, e isso acaba criando mais atrito e chega num momento que fica insustentável, né? Você também tinha comentado que você está percebendo que muitas pessoas estão sendo desligadas, né, do trabalho e estão querendo empreender. Conta mais um pouco aí dessas demandas que você está vendo, especificamente agora na pandemia. Pois é, eu acho que a pandemia acabou surgindo, trazendo diversas oportunidades para o advogado, né? Porque nesse momento de crise, houve muita inadimplência. Muita gente perdeu emprego, né? Ou teve seu salário reduzido, e com isso muita gente não conseguiu pagar um monte de coisas, né? Um monte de obrigações. Então, um dos principais nichos que apareceu é a questão da cobrança, né? A cobrança judicial, muitas vezes, né? Questão de, seja num cumprimento de título executivo, né? Você pedia penhora, né? Bloqueio de bens. A questão da cobrança. Os despejos, que queira ou que não, muita gente acabou ficando sem pagar aluguel, né? Despejos, seja eles residenciais ou comerciais, que também foi uma demanda que aumentou bastante em razão da pandemia. A questão das reclamações trabalhistas. Muita gente acabou sendo demitida, né, com alegação de força maior, ou, infelizmente, o empresário demitiu, mas não tem como pagar as verbas. Então, também houve um aumento absurdo assim, nesse setor. E um que é bem interessante, que aí a gente entra especificamente no ponto que você mencionou, André, é que, o que eu tenho percebido? O escritório vem sendo solicitado bastante para avaliação e negociação de transferência de ponto comercial. O que a gente percebe, né? Que enquanto é crise para uns, virou uma oportunidade de negócio para outras. Então muita gente acabou sendo demitida, recebeu, né, aqueles valores de rescisão, tal, não conseguiu arrumar um outro emprego, não conseguiu se colocar no mercado, para às vezes não ficar parado, ela resolveu empreender. Então tem muita gente que está começando a criar novos negócios justamente em razão desses efeitos da pandemia. Então foi um ponto também que surgiu bastante serviço para a gente aqui no escritório, né, com essa questão da avaliação, elaboração dos contratos, a própria negociação em si, do ponto e dos equipamentos. Então, foi algo bem interessante. É legal que você falou que de um lado a gente tem pessoas que estão vivendo um momento difícil e de outro lado a gente tem pessoas que estão tendo mais oportunidades, né? Uma questão que é bastante interessante são os restaurantes, né, que estão tentando se adaptar para a questão do delivery, da entrega de mercadoria. Eu tenho visto também muitas pessoas querendo alegar que pela falta de condição financeira provocada pela pandemia, esse motivo por si só seria um fator jurídico e um fundamento para reduzir determinadas prestações de contrato, seja ela de aluguel, financiamento de carro. E eu tenho lido, principalmente de professores mais renomados, como por exemplo o professor José Simão da USP, ele fala que simplesmente é o fato da pessoa estar vivendo um momento de dificuldade financeira, isso não é por si só um fator para você alterar aquela base do contrato. Você não pode pagar menos porque você está sofrendo um efeito da crise. Mas, por um outro lado, eu tenho visto na jurisprudência que alguns juízes também têm partido para esse lado. Mas, pela questão da solidariedade, da dignidade da pessoa humana. Então, é complicado, né? Porque
juridicamente não faz muito sentido, mas por um outro lado a gente tem que pensar nessa questão social, essa questão do ser humano. E aí vai para um outro ponto que eu gostaria de puxar, que eu vejo aqui no Brasil, as pessoas movendo ação assim freneticamente. Então a pessoa, ela está com um problema financeiro, ela vai lá e entra com um pedido de redução de aluguel. E isso na pandemia aumentou muito. E como é que fica? O que você costuma orientar para os clientes nessa situação? Bom, eu tenho bastante clientes aqui no escritório que são imobiliários, administradores de imóveis, né? E essa questão de alegação de força maior, né, o caso fortuito que vem crescendo bastante na justiça, eu acho que ela tem que ser encarada de uma maneira bem sóbria. Primeiro, porque é um caráter global. Todo mundo foi impactado. Tá? Então, vamos imaginar um exemplo de uma locação. Tudo bem, a pessoa não está podendo pagar o aluguel. Mas e o locador que depende daquela renda? Ele vai ficar desamparado? Né? Então, é complicado. Então, todo mundo acabou sentindo esses efeitos. O que eu venho sugerindo, né, para os locadores é que eu acho que vale a pena a gente flexibilizar. Tá? Lógico, levar para a justiça vai acabar saindo mais caro. Mas será que não vale a pena, por exemplo, a gente reduzir os valores agora e mais para frente a pessoa ir pagando essa diferença parcelada? É uma alternativa interessante, né? Porque caso contrário a pessoa não vai pagar, essa é a verdade, ela vai ficar sem pagar o aluguel, e aí vai gerar muito mais custo, né? Você vai ter que entrar com ação de despejo e tudo mais. A ação de despejo é extremamente cara, né, no ponto de vista financeiro, porque o juiz exige que você pague caminhão, depósito, né, chaveiro, aquela coisa, tudo isso é muito caro. Você não vai receber aquele dinheiro. Então, numa situação, principalmente onde a pessoa depende daquela renda, eu acho que é como diz o ditado, né? É melhor pingar do que faltar, né? Exato. Então, eu acho que nessa situação, acho que vale ter um pouco de bom senso. E você tocou num ponto interessante, Charles, que muitas vezes as pessoas vêm para o advogado buscando uma solução que ela já está imaginando que seja pré-concebida. E aí vem o papel também nosso de oferecer alternativas, né? Então você comentou, um locatário não está conseguindo pagar a prestação do aluguel. Bom, por que a gente não tenta comunicar o locador, a gente tentar suspender essas parcelas, jogá-la para frente, parcelar, enfim. Esse é o papel, né, do advogado também, que é o que a gente também não aprende na faculdade, né? A gente oferecer soluções mais criativas, que estão amparadas juridicamente, está dentro da legislação, mas que o cliente às vezes não imaginava, né? Sim, é porque às vezes a pessoa vê o advogado e já faz uma associação com um processo judicial. E não precisa ser levado dessa forma. O processo judicial, ele, como eu disse antes, ele tem que ser a última alternativa possível. Porque numa situação dessa, do exemplo que eu dei há pouco, o locador vai sair perdendo. Então é melhor, numa situação semelhante, fazer um acordo e ir recebendo um pouquinho. Vai recebendo e tal, mais para frente a pessoa vai voltar a trabalhar, né, vai se estabilizar financeira de novo e vai quitar isso tudo. Tá? Agora, imagina, a pessoa simplesmente se nega a fazer um acordo, aí o locatário fala, não vou pagar mais também. Ou seja, a situação começa a ir crescendo, vai gerando aí um conflito cada vez maior e no momento que isso for levado à justiça, fica inviável. Ninguém vai querer fazer acordo, ninguém vai querer fazer nada. E é mais um processo aí na fila aí que a gente tem tão grande, né, do tribunal. Exatamente. O pessoal está chegando aqui na live, Helena, Renato, sejam muito bem-vindos. Então, a gente está falando dos desafios da advocacia. E principalmente agora na pandemia surgiram novas demandas. A gente estava comentando demandas de locatários, locadores, demandas de trabalhadores que tiveram seus contratos rescindidos e estão procurando oportunidades no mercado de trabalho, empreendendo. Como que é explicar para um cliente, Charles, que teve uma vivência só de empregada, que trabalhava ali prestando seu serviço para uma empregadora, fazia aquelas 8 horas diárias, recebia seu salário. Como que é explicar para ele como que é empreender, como que é montar uma empresa,
como que é se registrar na JuSesp, como que é ter um contador, como é a questão financeira. Você acha que o advogado ele tem que falar só o que é juridicamente ou ele também tem que partir para conselhos mais práticos de vivência? Eu acho que sim, eu acho que esse é o caminho. É porque, veja, empreender no Brasil é muito difícil. A gente podia passar horas discutindo essa questão aqui, de tão burocrático que é. É um ato solitário, né? É tão custoso, né? Mas eu acho que faz parte do profissional mostrar todas as opções. Você precisa entender que abrir uma empresa vai muito além do mero registro, né? A pessoa vai ter que se preocupar com questões tributárias, trabalhistas, sanitárias, de consumo, cíveis, né, com fornecedores e tudo mais. E por aí vai, dependendo do ramo, questão ambiental, enfim. Então, é uma questão extremamente complexa. Então, a pessoa, às vezes, tem um sonho, abre um negócio e não dá certo justamente porque muitas vezes não observou esse tipo de coisa, ou não teve uma assessoria adequada. Hoje, no Brasil, a maioria das empresas fecham em até 2 anos. Eu acredito que muitas dessas coisas poderiam ser evitadas, né? Não só com essa questão da consultoria jurídica, mas a pessoa também ter uma questão de gestão, administração, né? Buscar aprender um pouco mais sobre isso. E as pessoas vêm de uma maneira, como posso dizer, bem informal mesmo. Estou abrindo um negócio, vamos lá, é vender lá a bolsa, né? É fazer um prato e entregar no delivery, mas não é bem assim, né? Exatamente. Tem toda essa questão. Outro ponto que eu gostaria de discutir com você, Charles. A gente tem visto, ultimamente, muitas pessoas que estão procurando novos negócios. E foi o que você falou, dependendo da área que ela vai atuar, ela tem que prestar atenção para outras questões ambientais, econômicas, tributárias. Como que o advogado, nesse momento, porque as pessoas, foi o que eu falei, as pessoas vão procurar o advogado e elas esperam que o advogado seja um profissional que você fala, isso pode, isso não pode. Não pensa que o advogado pode contribuir muito mais. Desde a definição do modelo de negócio até adequar, seja na nova legislação de startup, enfim, a gente tem outros mecanismos até de captação de investimento hoje em dia. Você acha que essas novas oportunidades estão sendo impulsionadas pela pandemia ou não? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, até um ponto que eu esqueci de mencionar, a questão, por exemplo, de registro de marca, de patente, que é importantíssimo, né? E muita gente só descobre depois quando é notificado. Exato. Né? A questão que eu acho que as pessoas precisam entender é que o direito não é uma ciência exata. Não existe o preto no branco. Né? É tudo cinza. Então, muitas vezes é uma questão puramente de interpretação. E aí que nasce todo o risco. Né? Se fosse o preto no branco era fácil, né? Uhum. A gente não estaria aqui conversando, né? Não precisaríamos dos advogados. Mas eu acho que, levando em consideração essa questão dos riscos, das possibilidades, eu acho que tem muita alternativa hoje vinda com a questão da pandemia. A gente, por exemplo, a questão da startup, a gente está aí para ser aprovado, né? O marco legal das startups, né? Que é um investimento super interessante que está sendo aí correndo em paralelo com essa revolução tecnológica que a gente tem. Hoje a gente está aqui conversando pelo celular, em videochamadas, as pessoas assistindo, e são coisas que, por exemplo, há alguns anos atrás, o pessoal nem imaginava acontecendo, né? O pessoal via na TV. Exatamente. Então, será que isso vai acontecer um dia e tal? Então, quer dizer, a tecnologia ela avança muito rápido. E eu acho que é aí que precisa, não só o profissional, né, o advogado, mas o direito também tentar acompanhar essas mudanças, né? Para que a gente consiga apresentar aí para os nossos clientes alternativas que tragam maior segurança para o negócio. E essa até é uma dificuldade, Charles, do advogado que está começando agora, no início abrindo o seu próprio escritório. Porque às vezes os clientes vêm com dúvidas e demandas que você nem tinha parado para imaginar que essas demandas existiam. Comigo, assim, já aconteceu inúmeras vezes. Clientes perguntarem, assim, eu tenho uma ideia do que é o conceito, mas, assim, eu preciso estudar para procurar alternativas, né? E oferecer o melhor serviço possível. Sim, e aí entra aquela questão de você estar sempre buscando atualizações, né, qualificação.
Hoje, o que tem de curso na internet, né, extremamente acessíveis, não só pela questão do tempo, mas principalmente pelos valores. A gente estava conversando aí que pós-graduação está cada vez mais acessível financeiramente, né? Então, ou seja, depende do profissional. Acho que só depende dele. Se ele realmente correr atrás, buscar uma qualificação e tal, eu acho que ele vai conseguir atender melhor essas demandas novas que vêm surgindo. Agora, se ele simplesmente estagnou, achou que pegou o diploma quando se formou lá na faculdade, acha que está pronto. Exatamente. E qual foi a principal dificuldade que você enfrentou no início da advocacia? Eu acho que é a questão de cliente mesmo, né? As pessoas te identificarem como advogado, você conseguir passar essa confiança para o cliente, ainda mais a gente que é jovem. Então, tem todo aquele estereótipo, né? Pô, o cara é novo, recém-formado, será que vai fazer direito? Exatamente. Né? Eu acho que esse é um ponto que é importante. Mas você conseguir novos clientes, eu acho que talvez seja o maior desafio. Assim, para mim também. Eu acho que esse a pessoa que consegue entender como prospectar cliente, captar cliente, dentro das limitações da própria advocacia, do código de ética, que a gente não pode fazer publicidade, ela encontra a maneira de empreender e crescer na advocacia. Você não cresce se você não tiver clientes, se você não estiver gerando receita. E até é engraçado porque a faculdade, assim, a gente não aprende nada disso, né? A gente tem o básico do básico, aí a gente chega no mercado, como é que eu vou prospectar cliente? E aí também vai naquele sentido que você falou, de empreender, que eu acho particularmente que é um ato extremamente solitário, né? Você tem que estar tomando iniciativa de várias coisas, aprendendo na hora, buscando conhecimento, publicando toda hora material para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, gerar essa confiança. Você tocou num ponto muito, muito importante, que hoje em dia, aliás, sempre, né, a advocacia ela é vista como uma atividade muito séria. Os profissionais mais velhos são mais valorizados, quando na verdade pode ser muito pelo contrário, né? A pessoa que saiu da faculdade, ela está fresca ali, ela está buscando atualização, ela já saiu com um ímpeto maior, uma combatividade maior, né? Ah, sim, com certeza. E entra naquela questão do contraste, né, da advocacia tradicional para a advocacia moderna, né? Quando mudou o processo físico para o digital, foi aquela loucura, né? O pessoal tinha uma resistência muito grande, né? Não queria, não quero. Você chegou a pegar os processos físicos também? Muito pouco, muito pouco. Eu também. Mas, o processo digital é sensacional, né? Te permite você até dar uma prestação de serviço melhor para o seu cliente. Você tem o processo ali de fácil acesso, né? Por exemplo, a questão do próprio... a falta, né, de atualização, por exemplo, daquele profissional mais antigo, né, que, queira que não, né, a gente sabe como que funciona, né, a pessoa às vezes entra numa zona de conforto, já está divulgando há 30, 40 anos, né, às vezes está de saco cheio já. Será que ela vai estar, por exemplo, disposta a verificar uma questão, por exemplo, do direito da moda? Não vai. Sabe, perguntar o que é LGPD, às vezes a pessoa não sabe. Por quê? Porque não é interessante para ela. Ela está ali naquele mundo ali, só restrita àquelas limitações que ele sempre atuou. E aí, com certeza, esse jovem profissional, esse advogado recém-formado, com certeza vai sair na frente. Isso sem dúvida. Legal, Charles. Bom, vamos lá. Tá entrando mais pessoas aqui. Vinícius, seja bem-vindo. A Gabi, que trabalhou com a gente na RT também, que trabalha na RT. MS Advocacia, seja bem-vindo. Macena Advocacia. Então, pessoal, a gente está com o Charles aqui. O Charles é advogado, atua na área civil, empresarial. Você faz um pouco de trabalhista também, né, Charles? Sim, o escritório faz. Eu não sou eu que atuo assim, diretamente, isso. Você está atuando com sócios ou advogados contratados? Então, são advogados parceiros. Tá. Né? A gente atua em conjunto. Tá. Isso, sim, exatamente. Isso é uma coisa que é importante a gente falar para o pessoal, né? Às vezes a gente está numa área determinada, mas a gente pode buscar parcerias e aí até um jeito de ganhar mais espaço no mercado, né?
Sim, com certeza. E oferecer um serviço também melhor para o seu cliente, né? Porque, por exemplo, uma questão tributária. Eu nunca gostei de tributário. Somos Então, por dois. exemplo, se surge uma questão dessa aqui no escritório, ou eu não vou conseguir atender o cliente, ou se já é um cliente do escritório, eu não vou conseguir prestar aquele serviço da forma que realmente precisava, né, de uma maneira tão completa. Então, você ter um profissional desse, né, que possa prestar esse serviço, né, todo mundo vai sair ganhando. Até Né? porque são Não áreas só. completamente diferentes, né? Sim, com certeza. Não dá para Sim, você ter o mesmo nível de... tem até alguns advogados que atuam em todas as áreas, mas isso demanda um esforço e um conhecimento, assim, gigantesco. E sim. você está se atualizando toda hora, ainda mais num sistema complexo e tributário nosso, aí é complicadíssimo, né? Sim, e o regime de parceria ele acaba funcionando de uma maneira interessante porque é uma forma de você conseguir atender mais pessoas, aumentar a sua carteira de cliente, prospectar melhor, né, seja por indicações, né, ou quem sabe por questões de avaliações, né, que surgem na internet. Todo mundo sai financeiramente ganhando. Então, eu acho Exatamente. que é extremamente vantajoso. Se você realmente tem aqueles profissionais que você confia, né, que tem uma parceria interessante, eu acho que só tem ponto positivo. Legal. E Charles, a gente que trabalhou no mercado editorial, eu particularmente, eu não imaginava como se fazia um livro. Quando eu entrei lá na editora Revista dos Tribunais, eu fiquei assim, meio perdido, mas ao mesmo tempo feliz de saber como que funciona, né, o processo de produção de um livro. Então a gente tem desde o envio dos originais, a correção gramatical, a correção legislativa. Você vê oportunidade para os advogados irem para o mercado editorial, seja publicando livros, seja abrindo a sua própria editora, seja trabalhando nessas empresas, editoras? Sim, com certeza. Por mais que exista, né, toda uma dificuldade, né, atualmente no mercado editorial, eu acho que é um material que todo mundo consome. Pô, a pessoa precisa se atualizar, precisa buscar algum assunto determinado, vai buscar no livro, seja ele na versão física ou digital. Né? Muitas vezes, por exemplo, determinado autor tem uma visão particular sobre aquele assunto, né? Mas você precisa pensar da maneira diferente, você vai ter que buscar uma outra pessoa, né? Um outro autor que pense da forma que vai encaixar ali na sua tese. Então, assim, é algo que realmente todo mundo consome. Tá? Agora, se realmente vai ter uma demanda muito maior no futuro, não tem como saber, mas eu acho que é um mercado muito interessante. Eu gostei bastante assim, de ter atuado nessa área. Legal. Conforme a gente vai escrevendo, vai se dedicando a um determinado assunto, a gente vai também aprendendo, né? Isso é importante, né? Que a gente vai criando autoridade no assunto, vai absorvendo, né, o conteúdo. E eu acho que isso funciona também para se você decidir dar aula, né, um dia. Porque o ato de ensinar também é um ato de aprender. E também é uma forma de você se posicionar no mercado. Olha, o Charles, ele é professor de uma determinada faculdade. Isso é importante, você conciliar sua vida profissional e acadêmica, né? Sim, com certeza. E acaba sendo uma forma, né, uma espécie de vitrine, né, do seu trabalho. Então você vai estar se posicionando, as pessoas vão estar conhecendo, e isso amplia todo o seu networking. Então eu acho que também é uma forma muito interessante de você acabar fazendo uma propaganda. Exato. E você vai discutindo com seus pares, né, com seus colegas, as atualizações, as novidades legislativas, os entendimentos jurisprudenciais, né? Eu acho que toda profissão você Deu uma travadinha aqui. deu uma travada? Então deixa eu formular de novo. Então eu estava dizendo que uma forma também de se posicionar no mercado é você estar nas faculdades, seja lecionando, seja fazendo um curso de mestrado, doutorado, porque você vai, além de estar criando autoridade no assunto e sendo uma vitrine para o seu trabalho, você vai discutindo com as pessoas que estão ali as novidades.
Todo Com profissional certeza. precisa de atualização, mas na advocacia eu acho que é mais, né? Sim. E outra, no ambiente acadêmico, você tem uma discussão que, além de estar fresca, né, eu acho que acaba trazendo resultado. Porque, como eu disse um pouco antes, né, não é uma ciência exata. O direito não é preto no branco. Então, a gente vai se deparar com diversas situações, muitas vezes, que ninguém parou para pensar naquilo. Né? Você vai buscar um material, por exemplo, sobre determinado assunto e, putz, não tem ninguém aqui. E são nessas discussões, muitas vezes, que vão surgindo teses, vão surgindo posicionamentos que vão ser utilizados lá na frente. Com Então, certeza. queira ou que não, até para você apresentar, né, uma prestação mais efetiva para o seu cliente, eu acredito que é muito bom. Se você está nesse meio acadêmico, no meio de discussões, seja de congressos, comissões, eu acho que é assim, de muito valor intelectual, né? Legal. Charles, a gente está encaminhando para o final aqui, já são 7h56, a gente tem, acho, mais 2 minutos. Queria agradecer todo mundo que participou aí da live, que está assistindo, acompanhou. Eu vou tentar gravar essa live e deixar disponível depois ou no YouTube ou no próprio Instagram. Muito obrigado, Charles, pela presença. Foi muito legal discutir com você. Você que tem essa experiência, né? Você abriu o seu próprio escritório, você enfrentou os desafios do começo, você já tem um escritório físico, você está atuando bem na advocacia, você está trabalhando bastante. Então, obrigado. E, por fim, se você quer deixar alguma dica para o pessoal que está começando na advocacia. Bom, primeiro, mais uma vez eu agradeço o convite. Sou muito grato de ter a oportunidade de trazer esses pontos, essas discussões. E se eu fosse dar uma dica para o jovem advogado, é que estude. Procure aprender mais, né? Procure buscar conhecimento não só na área do direito. Acho que se você pretende abrir seu escritório, buscar informações como gestão financeira, administração, por mais que seja, às vezes, coisas de exatas, né? O advogado não quer saber muito, mas eu acho que é fundamental, tá? Então, essa é a minha dica, buscar conhecimento. Legal, Charles. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram, principalmente o pessoal da RT, todo mundo aí, meus amigos. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu, Charles. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.